Olá pessoal, eu sou o Júnior Campos Prado, engenheiro, e aqui eu vou passar 10 dicas para vocês para a escolha de um terreno. Primeira coisa na escolha de um terreno é conhecer a topografia dele. Ou seja, a gente tem terrenos que são planos, terrenos que são, vamos dizer, que tem queda para o fundo, como esse terreno que está aqui, ele tem queda para o fundo, então ele é em declive. Ou ele tem terrenos também que são de aclive, ou seja, ele sobe. Então esses terrenos também é importante na compra ter esse conhecimento, porque de repente tem um projeto mais adequado para aquele ou outro tipo de terreno. Então, primeira dica que é importante é conhecer a topografia do terreno. Outra coisa é o tipo de solo. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu comprei um terreno barato, tal, muito legal, mas vai ver, às vezes é um solo com muita pedra, com pissarra, com dificuldade de construir uma casa, com dificuldade de fazer uma boa fundação. Às vezes a fundação necessária é tão cara para se colocar naquele terreno que não compensa aquele terreno. Por isso muitas vezes o preço é barato. Então às vezes você tem um charco, você é próximo, por exemplo, de um lago ou de um riacho, precisa tomar cuidado com isso. Então o tipo de solo é o segundo item muito importante na compra de um terreno. Terceira coisa é a posição do sol. Você precisa ver a viabilidade de ter um terreno que possa ter a maior parte do dia bater o sol, principalmente no inverno. Por quê? Mais conforto, mais saudável a sua residência. A gente conhece famílias, por exemplo, que vivem doentes, justamente porque a casa não está adequadamente construída. Por exemplo, a janela dos quartos, o ideal é que elas sejam feitas no sentido do nascer do sol. Então isso vai facilitar e vai melhorar a qualidade de vida de quem mora naquela casa. A posição do sol é a terceira dica. Agora a quarta dica é a vizinhança. Você precisa conhecer o local para saber os vizinhos. De repente tem uma casa noturna, bares, vamos dizer que tem indústrias barulhentas, então tudo isso é muito importante. Às vezes a pessoa vê o terreno e esquece da vizinhança. Aí é o grande erro. Então precisa conhecer. Isso, os vizinhos são importantes na hora de uma decisão. O quinto item é o tamanho do lote. Por que o tamanho do lote? Muitas vezes o que você vê na terra, você imagina que o lote tem 10 por 25. Só que você tem umas leis dentro da cidade, que são as leis de zoneamento, diante de um plano diretor da cidade, mostra que aquele local você precisa ter, por exemplo, 5 metros de recuo frontal ou até mesmo 1,5 metro de recuos laterais. Então o que acontece? Na verdade você pode ter um terreno de 10 por 25, mas você só vai poder construir numa área muito menor, porque você vai ter que deixar 5 metros de frente, 1,5 metro nas laterais. Então conhecer exatamente o tamanho do lote é fundamental para uma decisão na compra de um lote. A sexta dica para você escolher o seu terreno é você conhecer o zoneamento. Por quê? O zoneamento vai te dizer se aquele bairro é misto, ou seja, pode ter comércio, residências, indústrias, se aquele bairro é só residencial, ou se aquele bairro é só industrial. Muitas vezes a pessoa ela pensa em construir uma residência e ela não sabe que ali, por exemplo, naquele bairro ele é misto e de repente o vizinho pode ser uma indústria. E isso então vai trazer problemas futuros. Então é muito importante essa sexta dica, é conhecer o zoneamento da cidade, que vai dizer qual é a finalidade daqueles lotes. A sétima dica é saber se ali tem muita árvore. Por exemplo, se comprar um terreno que tem muita árvore e essas árvores são da mata nativa, são árvores nativas da região, você provavelmente vai ter algumas dificuldades, você não vai poder cortar essas árvores. E aí muitas vezes você pensa em fazer naquele terreno uma casa, tudo, imaginando em retirar aquelas árvores e de repente você não pode retirar essas árvores. Então a mata nativa ela é um complicador ou um solucionador. Você também pode pensar que de repente aquilo vai te favorecer, dependendo do que você quer fazer. Mas é importante você ter consciência que essa sétima dica é a dica de que você pode ou não comprar um lote. A oitava dica é que você precisa também conhecer a infraestrutura do bairro. Por quê? Se eu comprar um lote que ainda vai ser feito o asfalto, que ainda vai ser feito, vamos dizer, a luz está muito longe para eu puxar para
para o meu terreno, não tem água, não tem esgoto, então tudo isso vai dificultar muito. Então, essa 8ª dica para você comprar o seu terreno é muito importante, conhecer a infraestrutura. Se você tem todas as benfeitorias de um loteamento, legal, ótimo, parabéns. Se não tiver, preocupe-se com isso. Depois nós temos a 9ª dica, que é importantíssimo na escolha do seu terreno, que é a documentação. Muitas vezes você pega um terreno que não tem a documentação em ordem, que tem problemas de dívidas, problemas com pagamento de IPTU. Então é importante que você retire uma certidão atualizada daquele imóvel e ver se não tem nenhuma pendência, porque aí você pode comprar tranquilamente ou mesmo consciente das dívidas que tem. Isso é fundamental. E a 10ª e última dica, fundamental, eu acredito que isso leva uma grande vantagem, é na hora de você contratar um engenheiro. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou contratar um engenheiro ou um arquiteto primeiro. Isso é uma pergunta muito feita para a gente. Eu acredito o seguinte, na escolha de um terreno você tem as benfeitorias, né, como eu falei, tem toda essa parte documental, tem a parte de dimensionamento da água, do esgoto, a rede elétrica, né, por exemplo, se for para construir uma indústria, se tem capacidade da rede elétrica ou não. Então tudo isso eu acredito que o engenheiro civil é fundamental em ter logo no início. E depois, claro, se você quer ter uma estética melhor, pôr um trabalho mais apurado nessa parte arquitetônica, aí sim você contrata também um arquiteto. E aí sim você vai ter realmente um conjunto que se complementam. Mas a escolha do terreno de início é muito importante que tenha um engenheiro, porque ele vai poder analisar tudo isso que eu falei com mais clareza. Muitas vezes a pessoa ela compra um lote, por exemplo, tem uma boca de lobo bem na frente do lote. É um complicador ou um poste da rede elétrica. Tem gente que não pensa nisso, então você tendo um engenheiro, ele vai lá, ajuda a escolher e ele já está pensando no que pode ser construído. É uma grande vantagem e uma grande dica. Então pessoal, eu estou aqui para poder ajudar e falar para vocês que essas 10 dicas são fundamentais na escolha de um terreno. Tá? E até um próximo vídeo onde eu vou falar ainda mais sobre lotes e loteamento e claro, sobre construções. Até mais pessoal!